Enquanto eu vou lá, copio o link. Nossa, boa noite a todos. Site Galera na Net, então, no nosso podcast Galera na Net, atendendo o pedido de várias pessoas, Drauzio. Nós havíamos combinado de passar pelo YouTube, mas muitas pessoas já estão acostumadas com Galera na Net no Facebook. Então, nós vamos fazer sempre assim. Nós vamos fazer o podcast no Galera na Net e, posteriormente, já está sendo gravado, vai ser colocado igual no YouTube. É nosso segundo episódio. Agradeço por ter aceito o nosso convite, eu e o Drauzio, para horário, pessoal que está em casa, saber, assim, é uma briga para nós poder conversar e nos encontrar, né? Mas mesmo assim, nós conseguimos fechar esse horário para hoje, onde vamos tratar de esporte. Um projeto que cresceu em Júlio de Castilhos e está crescendo cada vez mais. Antes, depois tu vai me contar a história do Furacão, que hoje virou a Associação Atlética Macleres. E é isso que a comunidade castilhense vai conhecer no dia de hoje. Mas antes de falar na associação, antes de falar então do esporte em si, eu queria que a comunidade conhecesse Drauzio Brandão. Nos conte um pouco da sua história, fique à vontade e vamos conversar até às 9 horas hoje. Boa noite, Negrinho, né? Então, boa noite também a todos que estiverem nos acompanhando. E tu falaste, né, de um projeto que vem crescendo, né? E a gente chega a um ponto que a gente olha ao redor, se tu for analisar, realmente, vamos falar hoje do Macleres, um projeto que hoje é realidade, que cresceu muito, né? Muito mais que muitas pessoas imaginavam e que vem crescendo. E da mesma forma, o site Galera da Net, né? Então, se nós olhar para trás, aqui 10 anos para trás, hoje tem uma diferença muito, muito grande e chegamos aqui hoje no teu segundo episódio. Então, a vida, tu dá um passo, ela te exige outra, né? Então, e num local aqui que também não deixa de ser um local privilegiado, tanto é que a gente sempre agradece a Apple Soft pela cedência desse estúdio, né? O Drauzio não conhecia aqui, vai vir conhecer a empresa durante o dia e só nessa parte o pessoal já ficou encantado com o que acontece em Júlio de Castilhos. E eu quis ressaltar porque são projetos, igual se tu for analisar, a gente está aqui para falar do Macleres, né? Mas são 3 projetos. Se tu for ver igual no momento, igual o espaço que a gente está, que é um projeto de alguém que acreditou e fez crescer da forma que está hoje. Parabéns, né? Como é que é o nome do... É o Deco, Luiz. É o Deco, é o nome, Luiz. E aí, assim como Galera Net. Mas assim, Negrinho, então, na verdade, eu sou natural mesmo de Palmeira das Missões, né? Natural de Palmeira das Missões. Saí de lá muito pequeno ainda, não por vontade própria, mas meus pais, na verdade, meu pai saiu de lá por seus motivos e foi pro acampamento na época ainda, né? Então, depois quando foi assentado em Júlio de Castilhos, na fazenda da Ramada, hoje então Nova Ramada, viemos para Júlio de Castilhos. Eu ainda era pequeno, igual também, lembro bastante essas passagens do período lá do acampamento, o momento que chegamos aqui, e aí então passamos a ser um Com que idade castilhense, chegou em né? Júlio?
6 anos de idade, eu 6 acho. anos. Ia fazer para 6 anos de idade. Chegamos em março. Agora eu sei que o assentamento lá, o aniversário é 15 de março, né? Mas lembro bem esse momento da chegada, né? As esperanças, as expectativas, né? De dias melhores, de uma outra vida, e se concretizou, né? Drauzio, sabendo que tu já tem todo esse teu passado, a gente sabe também que você é uma pessoa que é político, até a gente não vai tratar de política aqui, mas só para o pessoal saber. Drauzio é vereador de Júlio de Castilhos em quantos mandatos já? Segundo, né? Segundo mandato. Segundo. Então, queremos parabenizar, porque a pessoa, quando ela é reeleita, com certeza ela está fazendo um bom trabalho e esse trabalho está sendo reconhecido. E tanto que o Drauzio hoje está no seu segundo mandato. Vamos falar agora especificamente sobre o Furacão, Associação Atlética Macleres, que é um projeto que foi criado, e eu quero que tu conte um pouco de como começou esse projeto para o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que vai nos assistir, saber então deste trabalho que tu começou e hoje é reconhecido em todo o estado, porque nós vamos falar aqui inclusive de categorias de base, categorias de sub-15, são várias categorias que tudo isso ele vai falar conosco. E principalmente, pessoal, que é o trabalho que eu vejo que é orgulho do Drauzio cada vez que ele me manda uma reportagem, é o crescimento e também a saída de atletas de Júlio de Castilhos para jogar em outros municípios. Como começou então o projeto Furacão? Na verdade, né, até muitas pessoas às vezes me perguntam, esse é um questionamento muito grande, até porque o nome Macleres, né, sempre surpreendeu a todo mundo, né? Eu sempre digo para as pessoas, um pouquinho antes de te contar como que ele começou, sempre digo para as pessoas assim, seria muito mais fácil, mais cômodo ter criado o Real Madrid de Júlio de Castilhos, o Cruzeiro de Júlio de Castilhos, sei lá, né? Outros nomes. Seria mais fácil, você pega carona nos times, nomes já existentes. Nomes já existentes, né? Mas o Macleres, eu sempre costumo dizer para as pessoas, ele é uma situação diferente, né? Eu sonhei com o nome do Macleres, eu sonhei com o nome, sonhei com o Macleres quando eu tinha 11 anos de idade. Isso é real. Meu irmão, meu pai, todo mundo tem os depoimentos nos 20 anos de Macleres, está na internet. E sonhei, vi que o sonho era um sonho diferente, por mais que algumas pessoas não acreditem no sonho, para mim deu certo, né? Esse foi um sonho que se sonhou dormindo mesmo, né? E acordar no outro dia de manhã, né? Contei pro meu pai disse, não, isso aí é bobagem, sonho é sonho, né? E tá louco, tal, aquela situação toda. Contei pro meu irmão também, todo mundo ignorou, minha mãe disse, não, meu filho, se tu acredita. Mas eu fiquei com um sonho e aquilo ficou guardado por muito tempo. Depois, gostava de jogar futebol, a gente tinha um grupo de amigos, né? E a partir dali começou-se a situação do projeto do Macleres, ainda lá dentro da Ramada, de uma forma, né, pequenininha demais, sem recurso nenhum, sem bola de futebol praticamente, mas começou um grupo de amigos e começou a ser desenvolvido. Como eu, na época, também era pré-adolescente, né, meu irmão foi o treinador dessa equipe, sempre foi o treinador por muito tempo. Então o Macleres, ele começa lá na Ramada e eu dizia para o meu pai, inclusive, eu dizia assim, um dia lá na frente esse time vai enfrentar o Internacional. E ele tinha, acho que, muito medo que eu me decepcionasse, né? Então ele dizia não, eu tentava, tipo, cortar achando que seria uma expectativa. E por incrível que pareça, né, são muitas coisas que eu falava, daqui a pouco, com certeza, a internet ela tem uma ferramenta muito grande de levar em vários cantos do mundo, dá para se dizer, e com certeza amigos meus de infância vão estar escutando isso depois, né? E vão confirmar isso. Hoje tem daquele grupo que a gente criou para ser os fundadores do Macleres, o Rony hoje já está em Dom Pedrito, o Renan está na Holanda, o Rudy, que era um outro, foi para Santa Catarina. Nós éramos um grupo de 6, o meu irmão, Gessé, foi peça fundamental também dentro disso, né? Era o mais velho da turma. E o Luiz Antônio, que tem o apelido de Negão do Racho, que mora na Ramada, só continua lá hoje ainda ele, né? E dentro desse contexto começou a se jogar futebol mais na comunidade mesmo, né? Daí um pouquinho foi para Pinhalgande, que era mais próximo, disputava os torneios. E a ideia foi crescendo. No primeiro momento, sempre é muito difícil, né? Muito difícil e tu tem que acreditar às vezes meio que sozinho, né? Mas o Macleres também logo ele viralizou, dá para se dizer, dentro da comunidade do São João da Ramada.
ele virou xodó. Ele, né, de forma meio que estranha, mas as pessoas gostavam do McLares e tinha quem não gostava, como até hoje, né? Sim. E, né, porque para algumas pessoas, inclusive dentro da comunidade, criar um time que não tivesse o nome da comunidade era gerar discórdia, né? Então, mas as coisas foram acontecendo. Passar dos tempos, resolvemos trazer o time para disputar os campeonatos Na sede? em Júlio de Castilhos, né? Então, a primeira competição categoria de base, disputamos um torneio que tinha sido realizado pelo Esporte Clube São Paulo na Santo Antônio, né? E eu tinha uma amizade muito forte ali, porque eu saí de casa para jogar futebol, né? No meio disso, antes desse tudo, eu saí de casa para jogar futebol, morei na casa do Tininho, que é um cara assim pra vida toda, né? Eu fui morar na casa do meu treinador para estudar e para jogar futebol, até porque meu pai não queria que estudasse, né? Na época, se para fora era para trabalhar, né? Então tem a quinta série e deu. Eu vim dessa geração. Mas como eu queria ir adiante, e o futebol me proporcionou isso, né, Negrinho? Graças a Deus, ele me abriu portas e uma delas foi poder estudar, né? Naquele momento, a gente veio para Júlio de Castilhos para estudar, Américo. É importante a gente relatar isso, né? É bom saber as instituições que fizeram parte da tua vida, né? E tu sabe que, dali um pouquinho, alguns colegas acho que falaram pro cara lá, pro Tininho, tem um guri lá que joga mais ou menos, né? O cara foi lá, levou uma ficha, comecei a jogar os campeonatos. E a primeira taça Luiz Rosa de Melo que teve, eu joguei. E fui goleador até da competição. O Luiz sempre lembra disso, né? E campeão. E nesse contexto, né, Negrinho, que eu tava te passando, então eu morei na casa do Tininho, jogar futebol, estudar, saí da casa do meu pai com a roupa do couro, R$2 na carteira, Negrinho, porque meu pai não queria que eu saísse. E a gente tem uma amizade muito grande, hoje ele mora em Santana do Livramento, mas hoje ele vê de outra forma, mas ele não queria porque ele queria que eu ficasse ali, né? Sim, a tendência é o quê? Ajudar a crescer, ajudar trabalhar, no plantio, né? Trabalhar. Mas dentro de mim aí impulsava outras situações, né? Então, nesse contexto que eu estava te falando para ti, passou-se os anos, a gente trouxe o McLares para Júlio de Castilhos para disputar a taça Luiz Rosa de Melo também. Nesse período eu tive um acidente grave, na verdade, né? E caí num acidente e não estive presente nos jogos de estreia. Quem acabou comandando o time foi o meu tio, que é o tio Joel, lá da Ramada, naquele primeiro momento. Eu acabei assistindo a final só, consegui assistir a final, ainda na cadeira de roda, como o acidente tinha sido muito grave. E essa final foi McLares e Barracão. E eu quero deixar um salve, porque o McLares ele nunca procurou ter rivalidade com ninguém, mas o McLares teve um rival, que é o Barracão. Então eu sempre digo que o Barracão, no meio dessa história toda, ele foi muito importante. Porque a gente perde 2 finais no ano pro Barracão, na categoria de base. Perde a Taça Luiz Rosa de Melo. No Municipal eu já estava treinando, já tinha me recuperado. No final do ano, tô treinando e a gente perde de novo. Era um adversário muito forte. Mas aquilo motivou para que a gente, né, se erguesse. No outro ano, a gente fez as 2 finais de novo com o Barracão, só que aí foi o inverso. A gente ganhou as 2 e as 2 nos pênaltis. Então, quando as pessoas às vezes me questionam nessa questão de rivalidade, disso, eu digo assim, o McLares, ele teve dois rival. O 15 de março lá, na Ramada, no seu início, porque tinha as rivalidades de comunidade, e o Barracão. E o mais ninguém foi rival do McLares. Alguns se sentiram rival da gente, mas rival a gente teve esses 2. E o Barracão, antes de eu ir adiante, eu quero deixar isso ressaltado, porque o McLares mesmo jogou a última competição dele em Municipal em 2012. Por quê? No adulto, principal. Nós não jogávamos o principal. Mas o Barracão vinha ganhando 3, 4 anos, eu nem sei quanto tempo. E vinha aquela pressão, porque tinha Lefort, tinha o pessoal que na época era da Juc, né? Uhum. Quem é mais antigo vai lembrar. E eu fui olhar as semifinais da taça. Na época tinha a taça e depois o Municipal. Olhei as semifinais e dali eu montei um time para jogar o Municipal, para enfrentar o Barracão, né? E tem uma amizade muito grande com o Jonas, que comandava o Barracão. O filho dele jogou futebol comigo na categoria de base, o Di Maria, né? Sim. Então, que eu sempre digo o seguinte, o lado legal disso, né? É tu saber também separar as coisas dentro das 4 linhas, né? E a gente jogou aquele campeonato, e eu vou deixar isso ressaltado, porque eu acho importante deixar isso, porque as pessoas às vezes criam alguns atritos que é desnecessário. E pra nós é bem tranquilo. E o Barracão, jogamos aquele campeonato, e eu nem treinei o time, foi o Cláudio ali do G4, que comandou aquele time. Eu estava na faculdade,
não conseguia estar nos jogos à noite. E o treinador foi o Renato Ceni. Mas para te resumir, o McLares foi para a final com Barracão, né? Posso passar pelo 14 de julho e tal. Todas as equipes que eu tenho um respeito muito grande, né, para essas equipes, como o 14 de julho, né? Porque são equipes de nomes aqui da cidade, né? E o Barracão, eu fui assistir essa final, mas eu tô na arquibancada, E eu sempre tive um respeito muito grande pelo Barracão e continuo tendo, mesmo que hoje ele esteja parado. Porque tem que respeitar o teu adversário, né? Não de mais nem de menos, né? Tava 2-0 pro Barracão, um jogo com muitas expulsões, como sempre era McLares e Barracão na base, porque aqueles meninos estavam se enfrentando novamente. Eram os mesmos lá, quando eu te contei das finais, quase. Uhum. Após uma expulsão, acho, do goleiro, do Máscara, uma expulsão do Iagrinho, como é normal no McLares ser tão sofrido, o Lucas Ferraz foi pro gol, irmão do Vitor Ferraz. E tava 2-0 o Barracão, o jovem, que hoje é presidente do McLares, né, fez um gol. Faltando 2 segundos, a gente foi filmado, né, na verdade, o pessoal da Casa da Alcinha ali, não lembro se foi Isabel, quem foi, alguém, acho que ajeitou filmar, o Chicão estava no jogo, se machucou no jogo até. E faltando 2 segundos, o Vitor empata o jogo, Vitor Ferraz, empatou o jogo. E eu quero deixar, o ginásio inteiro naquele momento estava torcendo contra o Barracão. Não por ser o McLares, é porque o pessoal só dava Barracão, era o time mais forte e tal. Mas pra te ver o que às vezes é esse contexto. A gente botou um time pra enfrentar o Barracão, com a intenção de chegar aí. E foi montado um time mais ou menos olhando, não dava pra pegar jogador do Barracão. Eu olhei a semifinal, o Barracão não ia vir pra jogar com nós, deixar o clube. Então a gente pegou do restante ali, dos outros 13 e meio que organizou. Fez quase uma pré-seleção. A gente fez um convite, não conseguiu. Aquela semifinal, igual pra ressaltar as equipes, até pra valorizar. Ela era Ser Castelo e Barracão, a semifinal dessa taça. E a outra era SIAC e Figueirense, do Zica. Então a gente pegou mais jogadores ali do Figueirense, alguns jogadores que eu entendi que tinham um poder de raça maior ali, e mesclou com uma gurizada que tinha na base do McLares. Na prorrogação, o McLares vira o jogo, né, com gols, acho que do Job, do Finado Champo, e era reserva, entrou, né, e ganhamos o jogo de 6-4. O Barracão perdeu. No outro ano o Barracão não colocou time. E a gente também não jogou. Eu até dei uma entrevista na rádio. Jogar o futsal, pra nós naquele momento, sem o Barracão... Não era a mesma coisa. Era como jogar sem a bola, né? Então o que eu quero dizer é que, para as pessoas entenderem que esse foi um adversário que a gente teve como rival. Um adversário que vocês respeitavam. Essa é a importância dessa parte do futebol. E que a gente perdeu bastante pra eles. Eu contei aqui uma parte das 2 derrotas e as vitórias, mas a gente perdeu várias outras vezes pra eles. Então, assim... Mas ficou um respeito de ambas as partes, né? Porque tu precisa ter isso no futebol, né? Na vida, né? Na verdade. E a gente seguiu, o Barracão parou. Mas aí o que a gente vinha trazendo aquele contexto do McLares. A gente fazia isso de uma forma. Eu tinha algumas pessoas da Ramada que me ajudavam. Até porque representava bastante a comunidade, né? E a gente vinha com esse pessoal de lá, né? E aí começa também, daqui um pouquinho, chegar os guris da cidade pra jogar com a gente. Começou a mudar. O Mossoró, por exemplo. O Mossoró, ele ia comigo de moto pra treinar na Ramada. Ele ia de moto daqui, fazia 30 e poucos quilômetros pra treinar lá. Porque a gente não tinha os treinos não eram aqui. E aquilo que a gente sempre diz, né? Tu vai pegar pra analisar, né? Destino você não escolhe, ele nos escolhe. Ele tinha a possibilidade de jogar em outros times e jogava com nós lá. E fomos campeão naquele ano de 2000 que ele estava com nós. Das categorias menores, né, que tinha o Mirim, se tratava dessa forma. A gente foi campeão naquele momento, Mirim, que eram os atletas nascidos em 94 e o Mossoró era nascido em 96, 2 anos abaixo, foi o goleador daquela competição, era o único menino da cidade jogando naquele time do McLares, o resto era tudo da Ramada, né. E a gente ouvia muita coisa, eu ouvi muito aqui, sabe que o difícil no começo, tipo, porque as pessoas sempre julgam pelo que elas pela aparência, né? E a gente era desorganizado, né? Até porque a gente vinha de uma cultura diferente, né? O McLares, ele tem essa identidade. Por isso que até hoje, igual a gente tem... Se tu for analisar o Job veio do assentamento, é o nosso presidente. O vice-presidente é o Felipe da Ramada, conhecido aqui na cidade, né? Através, inclusive, do próprio McLares, né? Sim. Então, até girar essa polia... de ter os meninos que foram atleta crescer para poder ajudar a desenvolver um trabalho foi muito difícil. E lá em 2009,
surge a Associação Atlética Macleres. Porque Isso nos 10 anos. nos 10 anos. 10 anos depois de um... O pessoal que está acompanhando, eu falei os 10 anos porque eu vi na camiseta ali, ó, começou em 1999. E quando ele falou 2009, eu notei que foi nos 10 anos, então, que mudou. Furacão ou que foi criada, então, a Associação Atlética. O Furacão, ele ganhou o apelido em 2006. Ele surge em 99, mas ele conquistou seu primeiro título na virada de ano de dezembro de 99. O primeiro título dele foi bem na virada de ano. E ali em 2009 se constitui a Associação Atlética Macleres. O Cláudio, que eu te falava, foi peça fundamental dentro desse grupo, né, para que se buscasse esse recurso a mais de transformar o Macleres em associação. Ele e toda aquela diretoria, né? Eu não vou citar aqui todos os nomes para não daqui a pouquinho esquecer alguém, sem injusto, né? Porque várias pessoas, né, foram importantes naquele processo de transformar o Macleres, então somente Macleres, para Associação Atlética Macleres. Claro que para mim, tudo muito diferente, muito novo, né? Tu tem que abrir, tinha outras pessoas. Mas uma coisa que eu sempre coloco para todo mundo, as pessoas misturam muito o Drauzio totalmente com o Macleres. E apesar de eu ter sido o cara que sonhou com o nome do Macleres, o Macleres, na verdade, eu nunca tive ele como meu, né? Ele sempre foi algo aberto, então, tipo, algo para fazer o bem para as pessoas, sempre foi nesse intuito, né? Ele já era lá quando era somente Macleres. Pô, trazer as crianças da Ramada para cá. Eu não precisava fazer isso naquele momento, né, Negrinho? Eu trabalhava na Cotrijuc e tal, mas era uma forma de dar oportunidade para aquelas pessoas que estavam lá conhecer algo que eu tinha vivenciado de forma sozinho, que eu tinha vindo para a cidade e joguei futebol. Então... E abriu o leque para essa criançada abriu também, o leque né? pro pessoal da Ramada, né? Até porque, assim, a gente teve muita dificuldade no começo. Hoje o assentamento, ele tem um reconhecimento, né? E muita coisa se mudou. Mas logo que eu vim, eu peguei pedreira em julho, né? Porque a gente não era visto da mesma forma. Então, tipo, tinha um preconceito muito grande. Eu enfrentei tudo isso sozinho, né? E o futebol ajudou a quebrar isso. Foi uma das ferramentas, eu trazer essas crianças nesse sentido. Para realmente dar oportunidade. Então, que eu sempre digo, o Macleres, ele nunca foi... E eu não fazia isso sozinho lá na Ramada, né? Tipo, não tem como fazer algo sozinho. Lá tinha as pessoas que faziam trabalho, que faziam os torneios, que cozinhavam, que iam... Né? Sempre teve as pessoas, sempre teve um outro suporte. E esse suporte foi fundamental, às vezes, de lá da Ramada, né? E naquele momento que eu te falava para ti do Cláudio, então tinha o Renato, tinha várias pessoas que estiveram engajados ali, que foram peças fundamentais. E começa a Associação Atlética Macleres, começa-se um outro momento. Um ciclo novo. Um ciclo novo, né? Muda-se as competições. Com quantas pessoas, quantos alunos começou? Atletas, não vamos falar alunos. Na época não tinha professores, né? Cara, eu não lembro bem, assim, totalmente com quantos, assim, começou. Mas, assim... Cara, não sei se tinha acima de 20. Com certeza, entre todas as categorias, no máximo 23 por aí. Acho que misturado, né? Porque o primeiro campeonato que a gente jogou, a gente não conseguiu ter um time assim nascido, tipo, sub-15, todo mundo de 15. Hoje a gente trabalha por ano de nascimento, né? Algo não dava nem pra comparar com o passado. Mas era misturado. Tinha um grande, um pequeno, era uma gangorra, né? Pra te ter uma noção, nós tínhamos 11 camisetas. 11 camisetas. Certinhas? Certinha. E nessas 11 camisetas, pra um entrar, o outro tinha que tirar pra... Eu sei como é que é isso. Pra entrar. E só que em 2009 a gente conquista uma vaga pra jogar uma competição estadual. E aí? Competição estadual no regulamento tem que estar fardado, né? Então eu sempre deixo assim... E aí que eu te digo pra ti, essas pessoas que estavam na diretoria tinham um conhecimento muito maior que eu, né? Então foram atrás, buscar. E no meio disso tem uma pessoa que eu sempre, assim, sou muito, muito grato, conheci... que se chamava Elinho, né? Eu não sei bem o nome dele, mas na época eu conheci por Elinho, faz muitos anos que não vejo, que era da Real Esportes. E esse cara nos ajudou muito, né? Então, por isso, hoje a Real Esportes não existe mais ali, né? Mas o carinho enorme, né? Na verdade, do Macleres à Real Esportes. Porque a gente vestiu as primeiras camisetas fardadas de meia completo. Aquilo era um sonho, né? Imaginou, né? Pra mim, pro meu irmão, para as pessoas ainda estavam na volta. Hoje muita gente não mora mais aqui, mas a gente vai estar falando de 2009, onde todo mundo estava ainda pela região. Ver um Macleres com 20 camisetas, 20 atletas, aquilo já era... Né? Imagina o orgulho da equipe toda, né? Todo mundo, né? Poder ver a equipe, tá lá participando de um campeonato estadual.
E tu sabe que no meio dessa minha jornada, algumas pessoas foram ficando no meio do caminho. Mas eu nunca esqueci de ninguém, Negrinho. Às vezes as pessoas devem pensar assim, o Drauzio, o McLaren evoluiu, mas se engano, eu tenho na minha cabeça, na ponta da língua, todo mundo, porque a gente, tem um carinho enorme por todo mundo que fez parte. Mas, infelizmente, para quem sai de dentro de uma comunidade do São João da Ramada, que hoje é diferente lá também, na época não se tinha internet, que não se tinha, né? Que não se tinha essa visão. Porque a gente veio de uma geração que tinha que trabalhar. Jogar futebol não era coisa de quem trabalhava, né? Então, quer dizer pra ti é o seguinte, dentro de um contexto todo desse, foram pessoas super fundamentais no início, né? Muitas pessoas até hoje têm esse carinho e a gente foi tendo que deixando algumas pessoas para trás para que o McLaren ele evoluísse, né? E seguiu esse projeto. Eu sempre digo para as pessoas assim, Negrinho, hoje eu cheguei numa fase da minha vida que eu sou bem resolvido comigo mesmo e de forma bem tranquila. Eu digo assim, errei muito na minha vida. A gente erra bastante. Hoje eu sou... Se tu não errar, tu não aprende. E eu cometi muitos erros e sempre digo o seguinte, os meus adversários foram fundamentais para mim. Porque, na verdade, quem aponta os erros da gente, às vezes, é o nosso adversário, né? Então, tu tem que ter um reconhecimento, saber que às vezes está errado e corrigir. Então, o McLaren hoje, ele chega num outro patamar. E eu sempre digo o seguinte, é claro que ninguém se orgulha dos erros, né? Tu não vai te orgulhar dos teus erros, tem que te orgulhar de ter corrigido os erros, né? Então hoje eu me sinto feliz por ter superado a falta de conhecimento que eu tinha, tudo isso, né? E a gente vem nessa caminhada. E passam-se os anos, depois teve pessoas importantes, que eu sempre digo, momentos difíceis, porque é difícil fazer futebol. Eu vejo, tenho acompanhado bastante as equipes da cidade. Eu assisto seguidamente, às vezes, a tua página e vejo quanto tu tem dado força, né, para as equipes buscar, correr atrás. Tentar fazer com que as empresas entendam que é necessário o apoio. Então, até eu falei ontem no jogo do Barcelona que o pessoal, no momento que estão investindo no esporte ou qualquer outra cultura, qualquer outra maneira, esse retorno vem. E vem rápido. É o que a gente pede sempre, que o pessoal apoie. E isso surge o projeto, né? Então o McLaren, a partir dali, começou-se um projeto que a gente preza até hoje, né? Hoje a gente trocou alguns nomes, vai mudando, né? Como o logo do time mudou mais de uma vez, né? E que é onde está a identidade do McLaren, né? A formação do cidadão. Então o McLaren formando cidadãos e campeões. Isso, a missão do McLaren, ela é ajudar a realizar sonho e ensinar que cada um faz sua própria história. Então tá aí, tá a chave de tudo. Essa é a nossa missão, essa é a minha missão. Eu hoje, Negrinho, Drauzio Brandão de hoje, podia estar trabalhando num grande clube. Hoje eu tenho essas portas abertas, né? E eu opto por ficar aqui, né? Essa parte é a parte que eu gosto, porque não é só a parte de formar igual o jogador. Porque antes tu diz, às vezes é um orgulho pra gente, mas a gente, na verdade, hoje a gente tem muito orgulho, cara, do Catarino, que ficou aqui em Júlio Castilhos, hoje é da diretoria, do jovem, que é o presidente, que não viraram jogadores, mas que são cidadãos de bem. Então, assim... continuam incentivando, né? Então, assim, os nossos professores hoje do McLaren passaram pela base, não viraram jogadores, mas estão aí encaminhados. Então, assim, o legal pra mim hoje, eu paro no posto de combustível e encontro um ex-atleta, né? O cara tá trabalhando. E aí eu rodo a fita e lembro dele lá com 14, com 15 anos, que eu tive que puxar a orelha do cara. Pô, a vida não é assim, tu precisa mudar conceitos e essa ferramenta que o esporte tem de formar na questão do caráter, ela é importante, né? Muito importante. E eu também não vou deixar de ressaltar, assim, uma pessoa que teve um período difícil no McLaren, que ela fez parte, foi o Gilney Crescêncio. Porque cada pessoa que faz parte, ela consegue mudar algo, né? E o Gilney Crescêncio foi uma pessoa que entrou num momento difícil e que nos deu outra visão. Aquela visão mais profissionalizada também, né? De repente entrou um cara que era gestor, que já tinha, né, gerente em algumas empresas, com uma visão, eu sei que é pequenininho, mas talvez, né, falou pra mim, talvez nós temos que pensar de outra forma. E no meio disso, um cara também super importante, que eu vou citar o nome, que se chama Marcelo Batistella. Porque pega um McLaren cheio de dívida, a coisa mais fácil do mundo tem para você perder.
Porque não tem entrada de recurso, é de eventos, né? Isso e aquela questão do apoio. Não é tão fácil arrumar patrocínio. Hoje, para ter uma noção, o McLaren ele tem patrocinadores de fora da cidade, né? Hoje tem gente, por exemplo, a gente tem hoje mudou. Hoje a marca ela é mais forte. Vou dar um exemplo. Hoje a gente tem um patrocínio, por exemplo, que vem de Farroupilha, né? Porque hoje a internet ajuda a fazer isso também. Hoje vale a pena pro cara lá, porque essa divulgação na internet, né? Gira. Hoje não precisa mais ser local. Tipo, por que eu vou patrocinar o McLaren, né? Porque a página do McLaren, ela tem um alcance, porque as pessoas vão cruzar por Farroupilha, porque daqui a pouquinho, né, é um restaurante lá. E aí daqui a pouco, para ti é o seguinte, a mudança que se tem dentro disso. Então essas pessoas foram fundamentais. E o Marcelo Batistella, ele assumiu essa parte de contabilidade. E a partir dali, corrigiu-se uma dívida e nunca mais teve dívida. Porque essas dívidas, na verdade, elas eram internas. O McLaren nunca teve um débito que trancasse o seu CNPJ. A gente sempre cuidou muito dessa questão, né? Que é a questão da credibilidade. Onde tu passar... Eu sempre digo para as pessoas assim, é fácil não gostar do Drauzio. E eu concordo porque eu sou um cara chato. Mas o nosso trabalho, ele é bom. Isso eu te digo para ti. Tanto que... E reconhecido. Reconhecido. É bom frisar isso, que o teu trabalho é reconhecido, porque a gente vê... Se não fosse reconhecido, não tinha crescido tanto. Lógico que, como tu disse, não fez nada sozinho. Não, mas mesmo com assim está crescendo. E eu vou te fazer uma pergunta que tu tinha me feito lá no começo, vou te responder. O McLaren é campeão estadual em 2013. Então, sim, algo surreal pra gente, né? Pô, ganhar uma competição a esse nível. Depois, em 2014, ele ganha de novo. Só que aí bateu aquele negócio, assim. A gente, na época, tava muito competitivo. E aí tava tendo só bom jogador. E aquele cara que não jogava bem, do lado do cidadão, ele tinha sumido. E eu, peraí, cara. Cheguei pras pessoas que estavam na diretoria na época. Tá perdendo gente. Eu disse assim, nem era pra perder, ele tava perdendo o foco. Gente até tinha, mas tava perdendo a identidade dele, que era... formar campeões. Formar campeões cidadãos na vida. Tipo, peraí, mas e cadê o menino aquele que não joga bem? Porque a gente tava focado tão cego na competição e a gente muda o projeto. Quando a gente muda o projeto, a gente voltou a se perder. Porque aí a gente focou de novo só no quê? Só na formação do cidadão e esqueceu o jogador. Então a gente, dali a pouco, a gente começou a disputar as competições e começou a perder. E o McLaren, ele tinha a identidade dele também. Tanto que eu cortei ali numa altura, quando eu disse que em 2006 ele vira o Furacão, ele ganhou esse apelido em Júlio Castilhos após ele ter ganhado 3 títulos seguidos. E a gente disputou um no sábado, outro no domingo e já tinha disputado um no outro na semana. E eu sempre levo algumas coisas assim, eu tenho as minhas dores também, né? Por que ele acabou ganhando esses títulos seguidos? Porque, na verdade, a gente tinha um regional para disputar uma final contra o São Luís de Juí, porque jogar com o São Luís de Juí na época era, né? E a gente era como jogar com o Internacional. Nossa, era. E a gente tinha uma final contra o São Luís em Tupaceretã, no estádio do Gepo, 2 finais. E tinha um municipal aqui, no sábado. E eu pedi para que os diretores, na época do municipal, do estádio, do CMD, que era na época CMD, transferissem o nosso jogo. Não quiseram. Então eu tive que jogar sábado, abaixo de chuva, e domingo fazer outra final. E aí ele pegou o apelido de Furacão a partir disso. Que na sequência, no outro, na semana tinha outro. Então a gente ganhou 3 títulos seguidos e na época alguém numa emissora de Tupaceretã falou em Furacão e aí naquele momento pegou-se o Furacão. O apelido de Furacão, ele caiu lá no estádio do Gepo. O cara fala na rádio e quem tava na arquibancada, dos meninos que iam jogar depois, começaram a cantar o McLaren Furacão, e aí segue o Furacão até hoje, conhecido hoje no estado. A gente viaja hoje bastante, né? E tu encontra, assim, os caras, as pessoas, às vezes, que tu nem conhece. Esses dias atrás eu tava em Roca Salles, acho que 2 semanas atrás, acompanhando os meninos que estavam jogando pro Juventude, outros pro Apafute, e o cara do Atlético Paranaense, que foi campeão lá no Atlético Paranaense, o cara veio pra conversar comigo e disse, não é vocês que têm o apelido de Furacão, porque o Atlético é o Furacão. É por causa de nós? Eu disse, cara, pior que não é por causa de vocês, né? Mas eu tenho um carinho enorme. Então, Negrinho, eu quero dizer que essas caminhadas, e no meio disso, quando a gente, em 2018, por aí, 2019, a gente entendeu que era preciso fazer as duas coisas. Então, hoje, o McLaren de hoje, ele tem um lado mais competitivo, mas ele tem o projeto que é o que tu vai ver aqui que eu gosto da competição, mas o projeto em si, aquela criança que a gente dá treino lá na Santo Antônio, os meninos da Tranqueiro Neves, esse é o nosso xodó. Então, para ti, assim, poder contribuir com essas crianças, levar oportunidade
para essas crianças, ela é a principal ferramenta. Nosso carro-chefe mesmo, na verdade, eu sempre digo para as pessoas assim, o McLaren é conhecido no estado por formar jogador. A gente tem uma referência. E esses dias eu participava de uma consultoria e o cara que é coordenador lá do Criciúma, Guilherme Bolsi, na hora que ele entrou assim, ele disse, o Drauzio Brandão, cara que sempre levava jogador bom pra mim no Juventude, no Grêmio, esse cara aí e tal. E eu te digo pra ti assim, a gente pegou esse respaldo, a região, o estado, só que a gente é formador mesmo, Negrinho, de cidadão. De cidadão. Essa eu te digo pra ti que a gente é campeão. E a gente tem essa ferramenta mais diferenciada que o McLaren tem. Né? Então o McLaren ele tem essa ferramenta. Mas claro que os resultados dentro de campo são bons. Quando a gente falava na categoria de base de formar jogador, a gente realmente tem que se contar feliz, porque é pouca gente que consegue fazer o que a gente tem conseguido, né? As portas hoje também são diferentes, né? Eu toda vez que eu chego no estádio do Jacone, que é o Juventude, a gente tem um carinho enorme, até por ser o clube que aprovou nossos primeiros atletas, e é o clube que eu levei jogador pela primeira vez. E talvez o Job, o presidente, ele vai estar lembrando, ele estava nessa viagem, a gente viajou, eu não tinha carro, não tinha nada, a gente foi de carona, e um Del Rey, né? Naquela época, difícil fazer uma viagem até lá, nos perdemos, e quando eu tive que chegar para escrever os gurinhos na avaliação, toda vez que eu chego lá eu lembro disso. Imagina eu, cara, recém saído da ramada, né? Não sabia nem falar direito, nervoso, e ter que escrever uns jogadores. Aquilo pra mim foi só eu sei o quanto foi difícil. E hoje, né, eu chego no Jacone e com as portas abertas. Abertas sempre, a amizade que se cria lá com o pessoal de lá, os treinadores, os Jonas lá. Então, pra ti, assim, essas mudanças vêm da persistência, né, de não ter desistido. Eu sempre digo também o seguinte, tu sabe que não é fácil dentro da nossa cidade também. A nossa cidade é uma cidade acolhedora, é um lugar bom. Eu gosto muito daqui e sou apaixonado por Júlio de Castilhos. Mas existe uma fatia que é do contra. Nós sabemos que tem. Então, se tu der ouvido para essa fatia... Tu não anda. Tu não anda. Isso é comigo, é contigo e com todo mundo. Então, o que eu quero dizer assim... E esse resultado veio de persistir. Né? Então, hoje a gente persistiu. E acredito que tem muita coisa boa para acontecer ainda pro McLaren. Com certeza. Porque a gente chegou agora num nível que ficou mais fácil. Antes era mais difícil. Hoje está mais fácil. A gente tem mais conhecimento, a gente tem um respaldo, um reconhecimento. Então, acho que isso tem sido fundamental nesse momento. Nós vamos lembrar aqui o pessoal, então, alguns atletas que já saíram do McLaren e que são sucesso. O primeiro deles, Mossoró, né? Hoje o Mossoró está jogando lá no Ipiranga. Pessoal, estou lendo esse material aqui. Quem me mandou foi o nosso colunista de esporte, o Luiz Eduardo Chagas. Ele que tem também o blog dele, que é o Mundo dos Esportes, né? Mundo dos Esportes. Então o Luiz Eduardo ele faz a parte de esporte pro Galera na Net. Como tu disse, as coisas foram mudando. Eu não consigo mais fazer tudo que eu fazia antes. E tudo é muito rápido hoje em dia. Então o Luiz Eduardo tem me dado esse suporte no esporte principalmente. E eu também, muitas vezes, quem me dá o suporte também é o Alcir. Pessoal, a gente é colega, eu e o Alcir 61. O João Alcir Batista, né, do site Alcir 61, que a gente trabalha sempre em conjunto. E aqui o Luiz Eduardo me mandou assim, ó. Mossoró chegou ao McLaren e tá no Ipiranga, né? Então, foi o primeiro que saiu? Na verdade, não. Não? Não. Eu mandei para fazer a avaliação no Juventude, primeiramente o Jean Felipe e o Cadu. O Cadu hoje tá no São Gabriel, né? Foram os dois primeiros. Eu levei o Jean Felipe e o Cadu. Esses dois meninos foram os dois primeiros que foram à Juventude. Na época, esse Guilherme Bolso que eu te falei era o treinador da categoria lá na Juventude. Mandei para o Juventude esses dois e eles foram aprovados. O Jean Felipe fazia muito gol, né? Tinha um futebol muito ágil e esses dois meninos foram aprovados. Deixei o Mossoró para ir mais para frente, até por um castigo, ele sabe disso. Não vamos tocar qual o assunto, mas ele iria. E tu sabe que eu sempre encontro o Mossoró e a gente tem um convívio bom até hoje igual também, e assim como o Cadu e o Mossoró, quando ele foi eu fui jogar, o McLaren foi jogar na verdade, viajei para Caxias, eu fui para Caxias para ver os dois meninos e falei dele. Eu fui para Caxias e falei do Mossoró. Nisso o McLaren vai jogar contra o Juventude lá. E o Mossoró jogou muito bem, né? Então tava inspirado no dia. Era bom jogador, na verdade, não foi aquele dia, né? Ele jogava bem. E aí o
o Juventude chamou o Mossoró. Daí naquele primeiro ano ele ficou jogando uma competição aqui pro Macleres e disputava tipo as competições nacionais pro Juventude, Copa do Brasil, que tinha da categoria. E depois se transferiu de vez pra lá, né? Então assim, respondendo ele, então assim, os primeiros na verdade foi o Gia Felipe e o Cadu, depois o Gia acabou desistindo. O Cadu e o Mossoró deram sequência. Tudo muito muito novo, né? Imagina pra mim, pra eles, pra todo mundo, né? Hoje a gente olha e tem uma diferença muito grande, talvez a questão de suporte também pra eles, né? Não se tinha um conhecimento, né? A gente tava Cadu e Mossoró, eles foram o aprendizado desse caminho pra mim também, né? Era uma situação diferente, né? O desenvolvimento da associação também foi dessa maneira. Eles saindo e vocês aprendendo com eles, no fim. Com certeza, né? Uma pergunta que ele me fez aqui. Como está a categoria de base do Macleres? Eu posso dizer assim... Primeiro mandar um abraço pro Luiz, né? Meu ex-atleta também. Luiz, com certeza está assistindo. Se estiver assistindo, um grande abraço, porque ele também jogou futebol com nós, fez parte do projeto. E eu sou muito... Cara, assim, acompanho muito ele, assim. Eu tenho um orgulho muito grande dele. Até por ser a questão jornalista, porque eu, quando vi que o futebol não era pra mim, eu tinha 2 sonhos, né? O primeiro era ser jornalista e o segundo era ser professor de educação física. E tá concluindo agora. Já concluiu? Como é que tá a tua situação? Eu, professor? Não, me formei faz tempo, né? Já faz anos já. E aí... Eu só me falava que ele era professor de educação física. E eu disse, mas você formou quando? Não, eu me formei em 2016. Então tá. Fui veterano já fazendo, mas em 2016 eu concluí. Depois eu fiz pós, né, em gestão esportiva. E até agora eu tô estudando. A gente não consegue não para. parar. Eu tô estudando, na verdade, as minhas terça e quarta eu ainda tô estudando, né, à noite. Então, assim, respondeu o Luiz, né, sobre a pergunta dele. Luiz, a categoria de base do Macleres, eu acho que o Macleres vive o melhor momento de toda a sua história. Então, assim, a gente, sem sombra de dúvidas, nós hoje vivemos um dos melhores momentos, ou o melhor momento que a gente pode ter tido é esse momento de agora. Porque o projeto em si, ele vai bem, os nossos resultados dentro de campo são bons, a questão dos atletas, a gente nunca teve com tantos bons atletas por categoria que nem a gente está agora. Geralmente você tinha um aqui, um ali. A gente vive o melhor momento, com certeza, hoje, o melhor momento do Macleres hoje, em toda a sua história, é agora. É nesse período que ele vem vindo pós, ele vinha bem antes da pandemia, mas pós-pandemia, igual, ele se reergueu e conseguiu largar na frente de outras entidades. Eu acho que esse foi uma ferramenta importante. Você mesmo. Quantas vezes, igual no período da pandemia, você me ligou, Drauzio, né, e tal. Mas aquele período que a gente igual continua dando treino 2-2, um menino por vez, e eu te dizendo, te ligavam pra denunciar, e a gente ali... Cara, quando fechou-se os espaços pra gente dar treino, o pessoal do Macleres vai saber o que eu tô falando. Eu fui pra beira do asfalto, né, Gri? A gente foi dar treino lá, quem vai pra Tupaceretã, muita gente cruzou lá e viu a gente na beira do barranco, dando treino. Como não podia treinar nos espaços públicos, e o Macleres não tinha campo, não tinha... Aquele período lá parece bobagem, mas ele largou o Macleres na frente. Porque enquanto a gente igual deu um treino de forma individual, ali num cantinho, na volta, muitos dos nossos atletas... Já estavam preparados. Não baixou. Então, queira ou não queira, aquilo ali deixou a gente na frente de outras entidades. Claro que atrás de outras também que conseguiram ter um suporte maior. Então, Luiz, hoje o Macleres categoria de base vai bem, graças a Deus. A gente vive um momento como eu disse, acho que o melhor momento do Macleres categoria de base. Tem saído bastante jogador. A procura tem sido grande. A gente houve um desmanche quase nos nossos times que era sub-15 do ano passado, porque os meninos estão em clube, né? Uns foram, outros... É um processo, um vai, não se adapta, acaba voltando, né? E outro vai. Então hoje a gente inclusive, das categorias para baixo, a gente tem essa projeção também de quando os outros a gente tem segurado mais hoje, porque um exemplo, o Henrique lá, que é o do Toninho Balô, hoje sub-17 do Juventude, é um menino que a gente mandou para Caxias do Sul, ele veio para o Macleres, a gente encaminhou para o Juventude, mas aí ele se mudou para lá, né? Acompanhou e tal, não é uma vida fácil, mas a gente também aprendeu, muitos meninos a gente mandou com 12, 13 e eles não conseguem ficar. Então hoje a
a gente conseguiu, tem segurado um pouco mais, mandado o menino com uma estrutura psicológica um pouco maior, e a gente também tem conseguido dar esse suporte lá, né? Hoje a gente, como Caxias é o polo que a gente mais procura hoje, pra ter uma noção, a gente tem apartamento lá, né? Para que esses meninos, quando vão monitoramento, já fiquem lá. Hoje viajou para lá, o Jerônimo, né? Viajou para Caxias hoje, então vai ficar no apartamento lá. Tu imagina só uma situação, como as coisas mudaram, né? E muito. É. Porque a diretoria e vocês pensaram já nessa qualidade que tem que dar para o atleta. Vamos aqui a mais um sonho que foi realizado. A gente sabe que muitas vezes a gente fala em parceiros, pessoal, e parceiros a gente diz aqueles que acreditam e que confiam no teu trabalho. E o Drauzio tem vários. Eu digo Drauzio, mas assim, ó, eu vou mudar, não vou falar mais do Drauzio. O Macleres. O Macleres tem pessoas que estão confiando desde o início. E o que acontece? O sonho de ter um ônibus. E tu sabe que eu como eu digo pra ti, as pessoas associam muito, como eu disse pra ti, o Drauzio e o Macleres, né? Eu já me acostumei com a ideia. Então a gente, tipo, vai mais assim... O Macleres, na verdade, é muito maior que o Drauzio, cara. Assim, só o Drauzio, né? Então, o Drauzio Brandão, né? Imagina só, eu sempre digo pros meus alunos. Eu digo pro próprio Mossoró e comento com todo mundo, Cadu. Primeiramente, tinha o Drauzio, né? Teve gente que treinou só com o Drauzio. Aquele cara que não entendia muito, não, de futebol, mas era motivacional. Dali a pouco treinaram com o Drauzio Brandão. Depois veio o professor Drauzio, né? E o Drauzio hoje... que tem muito mais conhecimento a agregar, muito mais experiência de vida, muito mais, né, cursos, como eu te digo, estudando cada vez mais. Então, mudou muito. E esse contexto que eu digo, o Macleres, ele é grande, né? Ele é grande. Para tu ter uma noção, igual nas pessoas que se envolvem. Hoje, é bem mais pessoas que as pessoas pensam, né? Eu ajudo, claro que, coordenar esse trabalho, né? Mas hoje tem uma diretoria, que são as pessoas, né, da primeira parte ali. Existe um grupo de apoio, que é uma segunda turma, que vai se envolver com outros eventos, com busca de patrocinadores. Sim. E depois vem como se fosse um quadro de colaboradores direto na questão técnica, que aí entra o Drauzio, né? Entra o Drauzio ajudando nesse contexto. A gente tem recepcionista hoje lá na Secretaria do Macleres. A gente tem o alojamento do Macleres, né? Então, esse ano também a gente tem o alojamento, desde janeiro, aí, com alojamento, que é algo novo em Goa também. Já não sabia. Em cima onde era a antiga Granja Sul ali, aquela parte de cima ali. Sim, até me falaram então, um assunto que essa semana da rodoviária. Então o pessoal ali, falou lá em cima, o Macleres fica. Então tem alunos ali, tem, na verdade, atletas ali, né? Atletas, então, na verdade, de 16 anos, atletas. Então, assim, a gente, hoje, um espaço ali também que não deixava de ser um sonho, né? E hoje bem estruturado, então, o que eu quero dizer pra ti? Então tem várias pessoas se envolvendo hoje, né? Hoje o Macleres, ele tem funcionários. Né? Imagina, coisa surreal. Eu tive no ano passado um rapaz que veio trabalhar conosco, que eu disse pra ele uma vez assim: faz educação física, um dia tu vai trabalhar comigo. Mas eu falei, aquilo é louco, né? Porque não tinha como trabalhar comigo. Eu trabalhava sozinho ali, que dava treino sozinho. Na época não tinha, era antes da associação ainda. Virou-se muito tempo e ele... Então, professor hoje. Professor hoje, se formou em educação física, ele é até mais velho que eu, Nelson. Um grande abraço pra ele. E aí, Negrinho, que eu tava te dizendo pra ti. Então, assim, o ônibus, né? Também era um sonho. Com certeza, né? Sempre que tu puder estruturar. E foi um momento muito, muito importante pra nós. Um momento, tipo, ímpar, né? Porque ele dá uma certa estrutura maior. Sempre tudo que vinha a contemplar, ele te facilita o trabalho, né? Então, com certeza, foi uma realização, assim como tantos outros, né? Então hoje o Macleres, eu sempre digo assim, ele cresce aos pouquinhos, né? Mas ele é uma entidade que quem conheceu há 10 anos vê que tem uma base sólida, começou com um pezinho no chão e foi crescendo. Foi crescendo, e ele continua dessa mesma forma. Eu sempre digo para todo mundo assim, a gente é realidade. Nós no Macleres, a gente não procura ser nada daquilo que a gente não é. Então... E eu acho que isso tem sido um fator fundamental. Outra coisa, Negrinho, que a gente sempre prezou. Se o Macleres, tudo que você for pegar do Macleres, é porque vai acontecer, aconteceu. Você, por exemplo, trabalha com a imprensa, tu sabe que é difícil. Às vezes as pessoas te dizem uma coisa e não é verdade. E tu tem que pesquisar antes, não pode divulgar. E nós mesmo, se tu for analisar o seguinte, quando tu vê as nossas postagens, o que a gente te manda para ti, para outros
outros, né? Outros órgãos de imprensa. Em outras partes da imprensa, quando a gente manda uma foto, a gente já tá lá em Caxias. A gente já tá no campeonato. Depois que acontece. Porque o atleta X no Juventude, atleta X, né? A gente não diz algo que não vai o quê? Acontecer. Então isso se chama o quê? Credibilidade. Peraí, então a gente sempre procurou muito cuidar isso, né? Essa parte do McLaren, né? Então que as coisas realmente estivessem acontecendo da forma certa, que a gente, daqui a pouquinho estamos com o atleta em tal lugar, então porque tá com o atleta lá, né? Então a gente sempre procura muito isso até para não criar falsas expectativas nas pessoas, né? Porque é muito fácil. Às vezes eu vim aqui, chega aqui tudo de sangue doce, né? Te passa uma informação que não é verdade, você divulga, fica ruim para mim lá na frente, quando as pessoas verem que não é, e para você mesmo também. Principalmente porque a gente tenta trabalhar, por exemplo, quantos anos hoje está com 20 quantos para o McLaren? 20, quantos anos? 23. 23 anos. 23. Vai fazer 24. A galera tá com 18. Então, a gente está crescendo junto. E faz com que... 18 anos, né? Tu sabe o quanto tempo leva para você fazer um nome, né? Por isso que a gente tem que preservar muito, né? E até muitas vezes as pessoas ficam esperando para saber, já saiu no Galera na Net? Vamos ver se saiu, é verdade, senão não é. Então, essa credibilidade que faz com que a gente cada vez invista mais e cresça mais. Uma pergunta que ele vai te fazer aqui, ó. Como é ser treinador do filho? Se tu acha diferente ou trata igual? Como é agora? Te deixou dele saia justa aqui. Na verdade, tu sabe que assim, é uma coisa muito legal pra mim, né? Eu posso dizer que ser treinador do Jason é algo que eu tenho que agradecer a Deus, né? Eu tenho um filho muito parceiro, muito participativo, né? Vida inteira dentro do McLaren. Claro que eu procuro ter profissionalismo com ele. A gente entramos para dentro das 4 linhas, a gente teve que trabalhar isso, na verdade, né? Até um certo período a gente tinha uma certa dificuldade, mas muito cedo ainda assim, antes dele ser ali, quando era sub-9, muitos jogos, ele foi um ano muito importante na vida dele dentro do futebol, porque foi um ano que ele ganhou quase todas as competições que jogou. Eu acho que ele foi goleador 6 vezes no ano. Então, assim, a gente entrou num acordo, ó. Entramos para dentro das 4 linhas, né? Eu, professor, eu vou te cobrar como tiver que te cobrar, eu vou te elogiar como tem que te elogiar. E o Jason é um menino bom, né? Um menino tranquilo. Eu posso dizer que como pai tenho um orgulho enorme dele, né? Não tem como não ter, né? É um cara assim, meu parceiro pra caramba. O Jason com 3 anos de idade, aí o Luiz vai lembrar dele, aí dormia em cima dos coletes comigo lá no campo, né? Então, pra ti assim... E como jogador também, né? Hoje o Jason, ele é o maior goleador da história do McLaren, né? Acho que o Jean Felipe, que é o segundo, tem 173 gols, se eu não estou enganado. E o Jason tem 256, né? Opa! Então, assim, números. E esses números a gente sempre anotou de todo mundo, mas eu acho que ele, como ele se criou vendo o Gia jogar, vendo o Didi jogar, que era o terceiro, o Mossoró, ele foi passando todo mundo, né? Eu acho que ele focou um pouco nesses números também, ao natural foi acontecendo, até porque os jogos, a estrutura hoje também é mais favorece, né? E o Jason também, ele tava lá no Juventude, né? O pessoal gosta bastante dele, não quis ficar lá, não tem esse objetivo de ser jogador profissional. Me ligou um dia, tava lá, disse, eu quero ir embora. Pô, cara, eles, não, a verdade é essa, né? Então ele eu nunca te disse que queria ser jogador, eu quero ser professor. Então, hoje ele tá aqui com nós, joga futebol, acompanha os treinamentos, gosta disso, igual também, né? Então, assim, Luiz pra mim, hoje, bem tranquilo ser o treinador, na verdade, do Jason. Acredito eu que pra ele também, assim, isso não pesa, né? Sim. Mas, claro que tem uma pressão, né? Sempre tem. O último jogo que a gente jogou em Cruz Alta foi 2-0 o jogo pro McLaren na Sub-15. Ele fez os 2 gols do jogo. Foi 2-0 o McLaren, os 2 gols dele. Mas na entrada, assim, tinha algumas pessoas, sempre vai ter quem fala, né? O dia que ele jogou com o Juventude, maravilha, foi o momento mais difícil pra mim. Porque aí, eu tô com o McLaren jogando na categoria dele, ele foi convocado, foi jogar com o Juventude, então foi um dia difícil pra ele, porque teve que jogar contra o McLaren, e eu jogando, né? Eu tô treinando o McLaren e do outro lado tá o meu filho, né? Então esse dia foi um dia estranho, Luiz, foi um dia estranho. Mas assim, no mais, assim, hoje eu te digo pra ti que bem... A única situação estranha mesmo foi essa. Eu acho que ele do outro lado, né? Porque eu tinha que torcer por ele, né? Mas por outro lado tem o McLaren. Eu acho que foi muito mais difícil pra
pra ele, né? Até porque como ele não tinha esse objetivo de ser jogador, então, pô, jogar contra o McLaren, né? O cara gosta pra caramba, então acho que ele sentiu bastante. Os colegas dele também são guri que jogam com ele, um exemplo, Trevisan, joga com ele desde os 7 anos de idade, colega acho que sempre a vida inteira, né? Então acho que esse foi um dia meio difícil pra todo. E qual foi o resultado desse jogo? Deu Juventude, acho que 4-0, se eu não me engano, igual nesse dia, né? O pessoal aqui escrevendo SOR. O pessoal te chama de SOR, então. SOR. Não é professor, é SOR. Todo mundo aqui colocando, ó. SOR grande, SOR Drauzio o melhor. Como é que tu vê, ouvindo isso do Ederson, do Felipe, João Vitor, pessoal batendo palmas aqui pra ti? Tu sabe que o SOR, né? Isso, na verdade, hoje é a forma que eles chamam, né? E como eu te disse, então, muita mudança, né? Do Drauzio lá pro professor, pro SOR hoje. É uma maneira que a gurizada tem, né? SOR Drauzio, porque a gente constrói... É uma forma carinhosa. E a gente constrói, tu sabe que um laço muito grande, né? Porque não é só futebol, né? Não é só futebol. Parece que é futebol só. Mas é muito mais que isso. Então é uma questão que eu disse de uma formação. Porque as pessoas parece que a gente foca só no jogador e tal, em vencer, e não é. Eu acabei de dizer pra ti, o foco maior é o cidadão. Então esses caras assim, o Éder, por exemplo, é um menino que eu tô sempre cobrando dele da escola, né? Poxa. Então o Éder que vai ter que estar comentando deve ser ele. Então assim, o comportamento... Ederson Santos. Aqui. Isso aí. Dei pra ti assim, um menino ali da Tranqueiro Neves, então a gente tá sempre a par, cobrando disciplina, cobrando comportamento. Então, que pra ti assim, eu me preocupo com os meus atletas, né? Me preocupo nesse sentido que eles possam serem pessoas melhores, serem cidadãos bem, que amanhã depois, se eles não virarem jogador, eles vão estar no caminho certo. Então, quer dizer que cria-se um carinho, né? Cria-se um respeito de ambas as partes. E com tantos outros que já passaram. A gente estava falando agora aqui do Luiz, né? O Luiz participou do projeto, né? Então, para ti assim, eu aqui, a empresa, eu conhecia um pouco por um ex-atleta que trabalhou aqui. Então, tipo, eu ouvia falar por ele, né? Então, para ti assim... todo esse contexto, na verdade, que eu te digo pra ti, só que tanto criança como adolescente, o adulto é a mesma ferramenta. Vai da forma que tu te relaciona. Tu tem que ser verdadeiro com as pessoas, né? Manter o respeito de ambas as partes, né? Então, é legal isso, né? Eu quero dizer pra ti assim que, pra mim também, uma das coisas legais é o reconhecimento, né? Quando a gente fala dos meninos maiores, né? Então, tipo, às vezes o cara lá já profissional, outros tentando, tudo isso, o jogador em si, ou o cara que nem te pra ti, pô, parou no posto de combustível. O que vai acontecer? Daí, SOR, né? Pô, é automático. Cara, eu chego ali e ver que o cara hoje ele tá trabalhando, tá num... Legal, hoje, alguns meninos hoje em faculdade, hoje, né? Então, pra ti assim... Cara, o sargento no quartel, o Matheus mesmo hoje que trabalha conosco lá, terceiro sargento. Então, pra ti, assim, esse outro lado também comove aqui pra gente, né? Não é só o craque em si, mas claro que a gente não pode também de ser verdadeiro e de saber que hoje muitos meninos estão conseguindo chegar ao clube. Quando tem rodada do Gauchão, no final de semana tem rodada. Pô, cara, a gente tem meninos espalhados aí na Sub-17, um tá aqui, o outro tá em Juí, outro Parambi, outro em Caxias, né? Então aí pra ti assim tem... Quantas categorias tem o McLaren hoje? O McLaren ele começa nos Kids, né? Que é lá nos 3 anos de idade, que é mais uma brincadeira do que outra coisa, né? E vem até o Sub-17, nos meninos. E depois tem essa categoria dos Kids, depois ela começa no Sub-5. E aí, Negrinho? Vem de ano em ano. Aí vem ano, né? Então vem esse trabalho. Porque hoje a Sub-6, que seria depois, a gente chama de Sub-7 transição, né? Porque os meninos que vão daqui a pouco preencher essa outra categoria, né? Então, assim, feminino também, né? A gente agora até tá com certa dificuldade no feminino, porque eu não posso falar só o que é bom, né? Eu não tenho problema de colocar o que a gente também tem de problema. Eu te disse, vivo dos melhores momentos, o melhor momento. Mas hoje no feminino nós encontramos uma certa dificuldade porque a nossa professora, Thaís, quebrou o pé. Então a gente tem meio que remendado o processo de treinamento dela. A gente tem quebrado um galho lá, vai um professor, só que não é a mesma coisa, né? A gente
faz um esforço, mas daqui a pouco eu não consigo também estar em todos os lugares, né? Eu tenho categorias Sim. que eu... Tem categorias aí, por exemplo, tipo, os kids. Eu sou bem sincero, eu vi eles treinar uma vez. Então é o professor que vai lá, depois eles vão trocando de turma e vai passando pelo Drauzio também, vai passar, Até né? chegar, né? Até chegar. Então essa parte do feminino hoje, a gente está aguardando a Thaís voltar Se recuperar bem. se recuperar bem, voltar de laudo, porque essa professora, ela tem uma ferramenta maior, né? E pra tu ver, a Thaís, ver como é que é a vida. A Thaís também jogou no McLaren. Ela foi uma atleta nossa lá nos anos de 2012, 2013. Se formou, educação física na FSM e hoje é professora aqui, né? Então, quer dizer pra ti assim, é o lado legal, né? Que eu te digo pra ti, tu vê, hoje os professores, todos eles tiveram uma passagem pelo McLaren. O que teve mais curta foi o Pedro, que é o que trabalhava lá na... O boxeador. Mas também cruzou. A gente chama do Pedro Boxeador. Mas também passou, né? E agora tá lutando, levando o nome McLaren. Então, após essa situação dele ter saído, ele nos procurou, a gente já conhecia ele, né? Então tinha um certo conhecimento, né? E nesse contexto achamos que era importante contar com ele. Excelente profissional, né? Até o momento, pelo menos, a gente está gostando, né? E além dessa parte dele trabalhar hoje no time, hoje ele faz a parte física dos atletas. A gente também abriu um processo da academia para o McLaren, né? Então, tipo, hoje os nossos atletas participam na academia nossa mesmo. Onde é que fica? Ali também. No prédio ali? No prédio. O prédio é grande, né? Então a gente deixou essa academia para os atletas, né? Então não é uma academia, digamos, para as pessoas. É diferente montou o básico. O básico do que precisava para os atletas hoje fazerem ali, né? E a gente, claro, criou outras ferramentas também em outras situações, e aí ele acompanha essa parte, faz a parte física dos atletas. Às vezes, hoje ele correu com os meninos na rua. Esse dia passou por mim. O pessoal correndo ali. Então, além dessa parte, ele também dá aula de boxe e sai pra lutar. Lá né? com vocês. Com o McLaren hoje igual também, né? Então tá. O papo tá bom. Eu gosto que esses papos, quando vão continuando, o pessoal vai participando. Como é que faz hoje para uma criança entrar no McLaren? Então, hoje para uma criança entrar no McLaren, ela vai até a secretaria do McLaren, se inscreve, preenche uma ficha e aguarda a vaga, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam até chateadas com nós, né? E às vezes uns me ligam... Eu vi que tu não gostou de dizer a palavra aguarda a vaga. Mas a gente precisa hoje... Eu disse hoje pra recepcionista lá, ela disse, olha, teve uma mãe aqui, assim, assim... E ela disse assim, né? Porque as pessoas, quem sabe, colocamos. Não, calma aí. Não. Porque eu tenho que esperar, né? Porque hoje, assim, ó, eu recebi a criança e não dá... Uma criança que nunca... Ela sabe que ela é uma menina, né? Ela disse assim, tem 11 anos, a mãe dela disse que a vontade, o sonho dela é ir pro McLaren. Esses dias também chegou uma mãe e disse assim, ó... Todos os final de ano ele manda carta pro Papai Noel, pro McLaren e tal. Só que a gente tem que receber essa criança de uma forma que ela se sinta bem. Então, com gente a mais, às vezes não consegue fazer o trabalho, né? Então, hoje nós, às vezes, tem categorias que tá cheio de gente. Então, sabe o total de atletas hoje? Se contar tudo, o projeto junto, 366 crianças. 366 crianças. Então a gente já tá numa situação bem inchada, né? Então é claro que assim, nem todo mundo participa das competições, nem todo mundo, né? Alguns jogam outros jogos, a gente procura dar oportunidade. Então, vamos fazer um jogo com um G, porém. Vamos a Tupã, conforme o nível técnico, às vezes, das crianças, né? Então, que pra ti assim... Mas hoje infelizmente, tem que aguardar a vaga, né? Então, daqui a pouquinho sai uma criança, entra outra. Às vezes a gente sobe uma criança de categoria, então o cara tá lá guardando uma vaga na sub-7. Mas de repente o menino começou a evoluir e subiu para sub-8. Nessa subida dele, entrou outra vaga. Então, mais ou menos nesse... Mas hoje se procura a secretaria do McLaren, ali na descida para o hospital, preenche a vaga. Às vezes tem vaga também, né? Às vezes a gente tem idades que tem a vaga na hora. Ele chega ali num dia, no outro dia, já sai treinando, né? Isso aí, pessoal, e nós batendo esse papo aqui com o Drauzio, conhecendo um pouco da história do McLaren, que para Júlio de Castilhos é um orgulho. A gente sabe que muitos professores também têm as suas escolinhas, a gente com o tempo vai trazer aqui, mas a gente trouxe o McLaren porque uma vez eu fiz assim um questionamento na internet. O que você gostaria de ver no Galera na Net? E um dos nomes foi sobre o McLaren. E eu agradeço ao Drauzio
por dar essa oportunidade para nós contar essa história, mostrar para o pessoal que o trabalho está andando, está funcionando, está crescendo e principalmente formando campeões. E como é mais aqui? Formando cidadãos e campeões, né? Isso, formando cidadãos. Eu botei assim, campeões e cidadãos na vida. É mais ou menos. É por aí. É por aí. Então a gente vai abrir um espaço agora, Drauzio, para nós encerrar. Já faz 1 hora que a gente está conversando. Boa. Faça rápido, né? Passa rápido. Para te deixar, então, uma mensagem para o nosso pessoal que está ouvindo, para os atletas que fazem parte do Macleres, para a tua diretoria. Fica contigo agora, então. Eu acho que, primeiramente, né, a principal palavra para todos é gratidão, né? Então, gratidão a todos, né? Eu digo desde dos nossos atletas, do mais pequenininho lá, que às vezes eu vejo mais, às vezes até por foto, e daí para ti assim, por vídeo, que os professores ali passam, ao mais pequenininho, ao mais maior, a toda o pessoal da direção, acho que pela confiança, aos pais, né? Que é fundamental essa parceria com os pais. Então, assim, a palavra mesmo, na verdade, a principal mensagem seria gratidão, né? E agradecer a Deus por tudo, né? Porque tudo que eu vivi até hoje, que tenho vivido, né? Então, o que eu quero dizer assim, para mim eu só tenho a ser grato, né? E dizer aos meus atletas, né, que sempre persistir, né? Eu acho que o mundo é de quem persiste, né? Persistir com seriedade, com honestidade, sem querer passar em cima de ninguém, que o fruto do trabalho um dia vem, né? Então, tipo, tudo que tu planta, tu colhe. Eu sempre digo pra eles, né? Se você jogar uma bola vermelha na parede, ela vai voltar vermelha. Então, é reflexo aquilo que você faz, né? Agradecer, né, Negrinho, a igual oportunidade. Eu sou bem sincero pra ti, assim. Tu sabe que a gente tem isso no Macleres. A gente não é muito, assim, de mídia. Às vezes a gente às vezes até foge. Sou bem sincero. Nem é por uma questão... Muitas vezes eu convidei ele. E às vezes até por correria mesmo. E te digo pra ti, cara, assim, ó, pra estar aqui, eu tive que cancelar vários compromissos e foi difícil hoje ainda, né? E, então, assim, por algum momento durante a tarde eu pensei em, vou desmarcar, cara, porque tinha outras situações. Eu digo, não, mas a gente também tá num outro momento, né? Quero te dizer pra ti que também, assim, o galera da NET tá num outro momento. Então, aí pra ti, assim, eu acompanho teu trabalho também, pode ter certeza disso. Eu quero dizer que o Macleres, ele vive um momento diferente, por isso eu tinha que vir aqui, porque o momento do Macleres é diferente. Eu acho que hoje o Macleres se permite, deve passar por situações como essa, que eu vim aqui hoje, hoje é eu, mas pode ser outro. Isso. E também, pelo teu trabalho também tá diferente. Então, acho que hoje, o galera da NET, Negrinho, eu também te parabenizo, porque eu vejo o galera da NET com outra visão também. Eu vejo hoje, sempre foi um trabalho bom, informativo, mas eu também vejo hoje o galera da NET caminhando para um outro caminho. E tu nunca me disse isso e a gente não para conversar. Mas eu quero dizer que venho aqui para falar do Macleres, porque eu vejo hoje o galera da NET, na sua linha de imprensa, caminhando no mesmo sentido. Da forma que a gente caminha para o futebol, eu vejo o galera da NET também caminhando no mesmo rumo, que eu quero dizer, em áreas totalmente diferentes, mas querendo cada vez mais abranger um maior público e também levar, principalmente, vocês levam o cidadão, o esporte, e eu levo a notícia. Obrigado, Drauzio, e é isso aí. Eu vou pedir para o Rafael colocar para mim a imagem do nosso próximo podcast, que nós vamos ter então agora quarta-feira que vem, às 19h07, a conversa com Júlio Batistella, a CIJUC, Associação Cultural, Comércio, Cultura, Indústria, né? A CIJUC de Júlio de Castilhos, Associação Cultural, Comercial e Industrial de Júlio de Castilhos, onde nós vamos conhecer um pouco do trabalho da CIJUC, ver como é que estão os planejamentos e conversar, que nem a gente fez aqui, com o Júlio Batistella, trazendo essa informação para a comunidade castilense. Aproveitamos, desejamos um feliz Dia das Mães para todas as mães dos atletas do Macleres. A partir de amanhã, galera na NET, com a parceria com a CIJUC, vai começar a fazer a campanha também do Dia das Mães, e queremos agradecer a você que está nos assistindo, ao Drauzio, a toda a equipe dele, um bom trabalho, e a gente está sempre à disposição para divulgar. Volta e meia eu olho no WhatsApp um linkzinho. O Drauzio mandou matéria. E no mesmo instante já está no ar aquela matéria para vocês terem conhecimento. Ok, pessoal? Boa noite a todos. Obrigado, Rafael, que está lá na técnica. Obrigado, Luiz Eduardo, que me mandou as perguntas. E é isso aí. É aquela parceria que a gente vai unindo cada vez mais, fazendo o sucesso que Júlio de Castilhos e região merece. Uma boa noite a todos.